Quando, quando a gente é cheio das carências, a gente é também cheio da necessidade de agradar, né, as pessoas. E a gente não consegue lidar com o cancelamento, que o que acontece aqui é justamente o cancelamento, né? Que a gente chama atualmente. Então, Pedro e João, imagina, eles provavelmente foram criados dentro desse sistema aqui, né? Aprendendo a respeitar esse sistema, né? A se encurvar a ele, a olhar de forma submissa, né? E de repente eles se encontram fazendo uma obra e tendo que se opor, tendo que lidar com o cancelamento, com as censuras, né? Com a reprovação desse sistema. Então, se a gente não tiver muito bem resolvido em Deus, muito certo, muito convicto de que estamos no caminho certo, a gente não consegue lidar com isso. Imagina, às vezes é uma pessoa que critica a gente, isso já desnorteia. Imagina todo um sistema vindo para cima, né? Hoje seria bloqueando redes sociais, né? Fazendo ameaças, tentando desmoralizar. Tudo isso esses caras faziam, parece tão atual isso, né? Tentando te desmoralizar, tentando manchar a tua imagem, né? Diante do povo, para que tu não tenha voz. Então, às vezes a gente não entende por que Deus ele leva tanto tempo preparando a gente, como Moisés, né? Levou anos e anos, 40 anos no deserto. Mas é porque a gente precisa realmente estar muito bem direcionado, muito focado naquilo que é a nossa missão, né? Outro fato importante, gente, é que assim, ó, Cristo alertou sobre o que iria acontecer bem antes desse evento aí, certo? E aí a gente considera a congregação a nossa casa, a nossa família, né? Era para ser, no caso, né? Ok. Aí ele vem lá em Mateus capítulo 10, versículo 34, e diz bem assim, ó, eu não vim trazer paz entre vocês, ao contrário, eu vim trazer espada, ou seja, divisão, né? E aí no versículo 36 ele fala bem assim, ó, vocês serão perseguidos até pelos próprios membros da sua própria casa. Rapaz, agora tu veja bem esse relato. A gente observa que o texto diz que eram as pessoas mais entendidas, os saduceus, fariseus ali que se encontravam ali no tempo, no momento ali, certo? Olhando alguém meio que causando uma rebelião, tirando o controle deles sobre a massa naquele momento. Ou seja, quebrando o sistema que eles já vinham dominando há um certo tempo. Aí chega os discípulos imbuídos do Espírito Santo, certo? E começa a pregar uma coisa totalmente diferente do que eles falavam, causando uma certa rebeldia, entre aspas, ali, do povo em que eles tinham um certo tipo de controle. Aí fica agora os da própria casa, os da própria fé, entre aspas, ali, né? Uns contra os outros. Cara, isso vai acontecer até o final. E a gente já sabe disso, porque a Escritura já deixou isso declarado há muito tempo atrás. Então isso É também... interessante que esse texto mostra que existe um grupo egoísta, né? Nessa Muito obra. grande, muito grande. E a outra coisa que a gente tem que ver, que isso nunca é a vida do cristão, ela nunca é um ataque, ela não ataca a Pessoal, pessoa não é pessoal. pessoal e nem proposital. A gente vê Verdade. que não é. Acontece essa situação, mas não é por esses dois motivos, né? Porque às vezes tem certas pessoas que ele adquire um certo grau de conhecimento ou um certo grau de experiência, e aí ele se acha, né? Que é o lado pessoal dele, ele se acha o bam, 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 e começa a vomitar certas coisas fora do tempo, no lugar errado,
E aí começa a dar essa reviravolta e ele até acha que essa obra é a obra de Cristo, né? Ele está fazendo a obra de Cristo. Existe tem muito disso, né? Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. A gente leva isso muito para o lado religioso, né? Mas isso aqui é para tudo na vida. Não existe mudança sem oposição. Não existe. Eu não sei quais as mudanças que você precisa fazer na sua vida. Mas se você pensa que as mesmas vão acontecer sem que você tenha um monte de obstáculos para enfrentar, você está muito equivocado. Não existe mudanças, tá? Sem obstáculos. É por isso que muitas pessoas, elas param. Elas se acomodam, digamos assim. Aonde você for, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja na sua casa, seja na sua vida pessoal. Não pense que você vai conseguir viver uma vida diferente sem você enfrentar esse tipo de situação aqui. Isso não é possível. O evangelho é assim mesmo. A verdade é assim mesmo. O mundo vive, sabe, a grande massa, eu acho que todos os sistemas, não interessa se ele é religioso ou não, eles estão aquém daquilo que deveriam estar. Aqui é usado o sistema religioso. É um sistema corrompido, tá? E os discípulos agora, os apóstolos, eles têm uma nova visão. Pelo poder do Espírito Santo, né, pela capacitação do Espírito, pelos ensinamentos de Jesus, a visão deles agora passa a ser diferente. Algo que na igreja não se via. E agora eles começam a divulgar isso. Eles começam a compartilhar. Isso é ruim. Porque, presta atenção, o que leva uma pessoa a compartilhar? Porque quando você vive só para você, é uma coisa. Quando você pratica você mesmo a coisa, é gostoso, é muito bom. Qualquer verdade da palavra de Deus, se você vive ela na sua vida pessoal, isso é muito maravilhoso. Só que isso não é tudo. João, lá na primeira carta dele, né, ele diz assim: estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Por mais que você viva algo, tá, do evangelho real, verdadeiro, você mesmo, ainda assim isso não é suficiente. É preciso sim compartilhar, é preciso levar para os nossos semelhantes isso. A mudança, ela não acontece só em você, ela precisa ser compartilhada. Foi para isso que Jesus nos chamou, não foi? É muito claro como que ele nos envia como ovelhas, né? E ele diz que nós vamos ter dificuldade quando ele envia os 70 ali. Então, essa mensagem que você leva, que fez muita diferença na sua vida,
ela é uma mensagem que provoca, que ela bate de frente com tudo aquilo que talvez você aprendeu. Ela bate de frente com muita coisa, talvez não tudo, mas com muita coisa que você aprendeu. E isso pode provocar conflito, né? E aí se levanta que falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Quem eram essas pessoas? As autoridades da igreja. No caso aqui são as autoridades da igreja. Talvez pode ser levado para sua empresa, pode ser os seus chefes, os seus responsáveis, o diretor, o presidente, sei lá. Depende da área que você está, né? Depende muito da área. Mas se você pensa que você vai fazer mudanças, que você vai começar a falar coisas que muitas vezes, tá, as pessoas não estão acostumadas a ouvir. E aqueles que se acham, como disse a Erla, os donos do conhecimento, eles vão ficar sem fazer nada. Você está muito equivocado. Você está pensando muito, você está muito enganado. Se envolver com o verdadeiro evangelho é se envolver em guerra, é se envolver em conflitos. E às vezes esse conflito é dentro da sua própria casa. É o seu pai, é a sua mãe, são os seus irmãos que não entendem, são os seus amigos que agora, a Náguila era assim, agora ela não é mais, não faz mais isso, não faz aquilo outro. Você começa a ter dificuldades, sim. Interessante. As dificuldades, geralmente, elas vêm daqueles que menos, da onde nem deveriam vir, da onde não deveria vir. Vê que os apóstolos, eles não têm problema com o povo. Eles não têm problema com o povo. Eles têm problema com os líderes do povo. Por quê? Porque a gente se engana muito, a gente acha que os líderes querem o bem da gente. Não vou generalizar, eu sempre digo isso. A maioria dos líderes de hoje, ele não está nem aí para você. Enquanto você estiver dando lucro para ele é seu amigo. Enquanto você estiver servindo a ele sem contestar nada, ele é seu amigo. Mas no momento em que você começa a se desviar dele, ele vai defender os seus interesses. Nós precisamos deixar que Deus dirija todos os passos da nossa vida. Isso é fé. Fé é deixar Deus conduzir todas as situações da nossa vida. É Deus nos dizer, olha, vai por aqui, esse é o caminho, andai por ele. Só que para isso nós precisamos de um relacionamento. Só que mesmo que nós façamos tudo como Deus quer, nós ainda teremos problemas. E aí entra o evangelho que diz que quando você aceita Jesus, os seus problemas acabaram. Quem sabe eles podem estar apenas começando, né? Esse evangelho que não traz problemas para você, isso nunca vai ser o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele traz confusão e confusão grande, né? Ele começa a incomodar gente que vocês nem imaginam. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, você pode esperar confusão e de gente grande, tá? Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, esse povo, tem muita gente por aí que está tranquila. Tá tudo certo, né? Enquanto nós estivermos no cabresto, tá bacana, né? Eles não vão se importar, não. Enquanto nós estivermos rendidos ali, igual um cachorrinho, fazendo tudo o que eles querem, tá filé, né? Tá cômodo para eles, tá legal. Enquanto eles estiverem pensando por nós, né? Isso, Erla, muito boa fala. Enquanto nós deixarmos eles pensarem pela gente,
tá tudo bacana. Enquanto nós deixarmos as pessoas, esses líderes pensarem pela gente, para eles tá bom. Será que a gente é tão incapaz assim, pessoal? Hein? Será que uns nasceram mesmo para ser os donos da cabeça dos outros? Você não acha que isso é muito perigoso, não? Agora, no momento em que se levanta um outro grupo que pensa diferente e que começa a ensinar o grupo que eles doutrinaram de forma errada, porque se você aprende algo novo e fica só para você, isso não tem utilidade alguma. O evangelho, o verdadeiro evangelho, ele não é algo que você consegue ficar somente com você. Brota automaticamente o desejo de você compartilhar com seus semelhantes. Sabe por quê? Porque você experimentou a liberdade. Você experimentou o novo e agora você olha para os seus semelhantes sofrendo, padecendo, tá? Eles também, você quer vê-los também livres. E aí vai se levantar a oposição contra isso. Mas enquanto você estiver comendo nas mãos de certas pessoas, vai estar tudo bem. Não interessa como você está vivendo. Não interessa a sua condição. E é assim que é o sistema, não é? Parece uma guerra contra o sistema, isso. Só que aqui é um sistema religioso, pessoal. Isso que é o mais doído. Ninguém quer aceitar que a igreja está corrompida. Você fala isso quando você fala isso de uma liderança de igreja. E eu não estou falando nem da nossa igreja local. Estou falando de um modo geral. Quando você fala isso soa tão mal. Mas você não tem que desafiar essas pessoas. Não. Nosso papel não é desafiar ninguém. Nosso papel nem é falar mal de ninguém. Vê que a gente fala de uma liderança, mas a gente não cita nomes. Não está se dizendo aqui, o presidente tal, ou o pastor tal. Não, não é isso. Você não ganha nada com isso. Você só ganha muita confusão quando você ataca de forma pessoal alguém. Você só perde com isso. Nossa batalha não é atacar ninguém. A nossa luta não é contra pessoas. Não. Nosso papel é divulgar as verdades, só isso. Agora, de que forma? Nas nossas próprias forças? Também não. É pelo poder do Espírito Santo. Pedro e João, tá? Eles estão falando ao povo porque o Espírito abriu as portas para isso. Não foi porque eles foram procurar confusão, não. Não. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Interessante, já é a segunda vez que Pedro discursa e nunca é a totalidade que aceita o que ele fala. Já prestaram atenção nisso? Mas sempre há um grupo que resolve viver os ensinamentos. Então preste atenção numa coisa. Não é porque você está pregando uma verdade que todo mundo vai aceitá-la. Não. A gente pensa, não, mas o Espírito Santo está me usando. Sim, mesmo assim as pessoas ainda assim não aceitarão. E a gente deve respeitar as pessoas por isso. Mas a Bíblia diz que nenhuma palavra não vai volta vazia. Quando ela vem,
Quando ela acontece pelo poder do Espírito Santo, ela não vai voltar vazia. Eu acho que é Hum, um privilégio a gente ser desalienado, né? E ser instrumento para desalienar outros. Eu sempre penso assim, sempre reflito sobre isso, que a gente foi formado, né, por vários sistemas. Por exemplo, o sistema educacional, ele é um que quando a gente para analisar melhor como ele é formado e qual é o seu propósito real, me perdoem o termo, mas a gente fica enojado. A gente percebe como a gente é manipulado, né? E como a gente pode ser cego, ignorante, né? E o quanto a gente precisa de autonomia, né? Jogar a bengala fora e andar com as próprias pernas. É muito cômodo a gente, muito cômodo, e a gente é muito tendente a se sujeitar à fala de alguém ou alguém, né? hum. E seguir isso cegamente. Mas a gente tem que ver aqui que a gente está lidando com questão de salvação ou perdição. Está lidando com questão de vida ou morte. E a gente não pode, a gente precisa. Eu lembro que a gente sempre menciona, né, os crentes de Bereia, porque eram pessoas que não se contentavam com respostas prontas. Eles iam lá, iam investigar, iam analisar e questionavam. E a gente nem é assim e é treinado para não gostar de quem é assim, né? Mas como cristão, a gente precisa. Por exemplo, a gente é tão acomodado que é muito provável que a gente chegue aqui nesse grupo, né? Se ajuste a ele, se acomode aqui e comece a reter tudo que vem, né? Tudo que principalmente o Thor coloca, um exemplo, né? E a gente não pode, a gente precisa aprender a analisar, aprender a questionar, a buscar, a fuçar, porque o que está em jogo aqui, gente, é a nossa salvação, entende? Mas é assim, a gente chega na igreja, por exemplo, se recebe estudo, se batiza e passa uma vida ali absorvendo, só retendo, né? Esperando que alguém mastigue para nós e coloque na nossa boca para a gente só engolir. E não pode, não dá, não tem sistema confiável. Não tem. Seja o educacional, seja o da saúde, seja o religioso, qualquer sistema hoje está, Familiar, né? Tudo. né? A família, tudo que a gente recebeu hoje da cultura. Tem uma oração que eu sempre faço a Deus, eu sempre peço a Deus, Senhor, tira as amarras, sabe? Tira as minhas amarras daquilo que eu recebi, do que foi mentira, do que foi distorcido, sabe? Me ensina a pensar com a tua mente. Me ensina a ver as coisas pela tua perspectiva, pela tua ótica, porque a gente é muito enraizado em ensinos errados, sabe? Da nossa cultura, da nossa religião, da nossa família. Então, a gente precisa que o Espírito esteja, a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então, a gente precisa, com o estudo da Bíblia, com a busca do Espírito, ter o nosso olhar, ter a nossa mente reorientado, porque
sabe-se lá quantas coisas quantas das nossas crenças são erradas. E a gente talvez pense que esteja certo. Vejam isso. Com a atitude desses três grupos, o que isso fez acontecer? O que aconteceu na cabeça do povo? E isso ficou na mente do povo. Bom, se esses homens estão se opondo aos apóstolos, eles estão certos e os apóstolos estão errados. Vocês entendem a importância do nosso apoio ou do nosso confronto a algo? O quanto isso pode influenciar outros? Vocês entendem a importância da posição que a gente toma? Muitos decidiram seguir, alguns, né? Decidiram seguir os apóstolos. Mas muitos, ao observarem a atitude desses três grupos, eles não seguiram as verdades que os apóstolos estavam pregando. Você entende o exemplo, como é que fica, por exemplo, dentro da sua casa, quando você, dependendo do que você fala, do que você faz, do quanto você da posição que você toma, o quanto isso influencia nos seus filhos, nas pessoas que estão ao seu lado, na empresa que você trabalha? Você consegue olhar por esse lado, esse texto? Porque existem dois grupos aqui. Um que prega uma coisa e um que acredita em outra coisa. Está dividido aqui. Para o povo, a atitude dos apóstolos, os apóstolos falam uma coisa e o povo vem, essa liderança vem e toma uma outra atitude, começa a agir como se eles fossem errados. Eles agem com os apóstolos como se os apóstolos estivessem ensinando uma mentira. Nossa. Hein? E com certeza essa ação, essa atitude, ela tem um resultado na mente das pessoas. Você entende como deve ser a nossa posição ao lado da verdade, pela verdade, e a nossa posição, como deve ser a nossa posição pelo erro? As pessoas ainda, tanto nessa época quanto ainda agora, né? Elas são muito apegadas a títulos, né? Títulos Mas também. quem tu pensa que é para discordar de um médico? Mas o professor é ele, não é tu. Quem tu pensa que é, né? Não, mas foi o pastor que falou, ele estudou para isso, né? E a gente vê que aí eram os discípulos. Quem eram esses? Meu Deus, se a gente for ver a origem deles, né? Pescadores, né? Coletores de impostos. É só gente simples, né? Que os homens que Jesus escolheu foram só homens simples, os improváveis. E aí, Verdade. de repente, eles têm que enfrentar, eles têm que contestar esses homens, né, que eram considerados os doutos da época, né? Eram considerados aqueles que viviam só para isso, né? Só para estudar, só para ensinar. Então, com certeza eles acabavam tendo um peso muito grande na balança, né? Um peso contrário. Eles tinham o título e a função, mas eles não estavam com a verdade. Isso é duro, né? Mas para muita gente se segura nisso. Não, mas eu vou com quem tem o título. Eu vou com quem fulano estudou para isso, né?
fulano se formou para isso, fulano fez doutorado, fez mestrado, então eu tenho que dar crédito. E enquanto erro a gente pode incorrer por isso, né? Porque Deus gosta de usar justamente os mais improváveis, né? Verdade, verdade. A turma, infelizmente, ainda é assim. Para fazer uma mudança, para que a gente possa, para que a mudança necessária aconteça, tá? Não vai acontecer sem que pessoas estejam dispostas, tá, a sofrerem esse tipo de coisa que aconteceu aqui. Não pense que vai ser tudo fácil, não. As pessoas vão aceitar ali, você não vai ter empecilho, você vai ter. Para que a coisa mude, alguém tem que pagar o preço. E como é que está a sua vida particular? O que tem acontecido? O que a sua vida tem provocado no meio que você vive como cristão? Será que nossas ideias não estão muito parecidas com as que nos cercam? E nem eles nem têm compromisso com Deus? Será que o nosso modo de viver, a maneira como nós estamos vivendo, não está acomodada, não? Não está incomodando ninguém? Eu fico preocupado com isso. É lógico que, como disse o Cosmo, né, não deve incomodar as pessoas se você estiver fazendo algo errado. Mas é interessante que hoje o que incomoda não é o erro, é o certo. É você fazer o certo que incomoda as pessoas. Fala. A gente sempre deve se pautar por aquele texto, né, que diz: quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens, né? O que depender de nós. Agora, a confusão que o Espírito já fizer já é uma confusão santa, né? É particular, né? Já é uma coisa com ele. Já é com ele, não é eu que vou sair buscando pretexto para ser perseguida, para dizer que eu estou vivendo o propósito de Deus porque estão me perseguindo. Não, é o Espírito. Verdade. É a tua fala, né? Ela de ainda agora. Tá? É a tua fala de ainda agora. É o cancelamento, né, pessoal? Hoje em dia o erro prevalece por todo canto, em tudo. Enquanto você estiver falando errado, vai estar bacana. Você vai ter até curtidas. Mas quando você vai falar o correto, você se prepara. Quem deveria apoiar pode ser o seu pior inimigo. Pode se tornar o seu pior perseguidor. Esses homens estão com a atitude errada. Eles deveriam parar, analisar e dizer: ei, vocês estão corretos. Só que o orgulho não deixa. Aqui existe uma coisa chamada orgulho. Não são capazes de se render aos apóstolos, mas são capazes de usar a força, porque não querem parecer errados. Não querem aceitar ou reconhecer que não foram capazes de guiar o povo da maneira que deveriam. O orgulho é muito perigoso. O orgulho pode nos fazer deixar de lado coisas que poderiam ser fundamentais para a gente. Não tem nada de errado a gente reconhecer que o outro sabe mais do que a gente ou aprendeu algo que a gente deixou passar, escapar. Poxa, não me passou pela mente. Reconhecer isso nunca vai ser errado. O errado vai ser você não reconhecer isso. O perigoso vai ser isso. E tem gente que já foi estar numa posição tão elevada, tá?
Tem gente que fica ruim agora para descer. Um professor, ele nunca quer. É difícil você ver um professor reconhecer que o aluno está certo e que ele está errado. É muito difícil. Hum? É sempre, foi o que eu disse, acho que não sei para quem. Ah, não. Estava num grupo reunido e eles disseram, você vai ensinar? Eu disse, não. Eu disse, não, não vou ensinar. Eu disse, nós vamos aprender juntos. Não tem professor aqui. É por isso que eu gosto que vocês participem. Que às vezes uma ideia que eu não consegui assimilar legal, vem do Cléris um pensamento muito bacana que ilumina o texto, vem da Erla, vem do Cosmo, vem da Náguila, vem de onde, sabe? Então, eu gosto desse tipo de reunião justamente por isso. Porque aqui ninguém é professor. Aqui todos nós somos alunos, né? Alunos do Espírito. Acho que essa é a melhor definição pra gente. Para Tanto mim, é que essa aí é a parte triste do mundo religioso, né? Não sei por que que existe essa politicagem, né? Para mim isso é política, isso. O cara querendo defender o partido dele, né? Hoje em dia, os religiosos são assim, né? Existe uma briga hoje entre eles. Mas não era para existir isso. Esse ponto aí já queima o movimento. Hoje tem. É o fulano querendo puxar para o lado da igreja dele, o outro quer puxar para a igreja dele, sendo que o Deus é um só, o evangelho é um só, né? A Bíblia é uma só, Deus é um só. E fica essa confusão, né? Cara, interessante que esses caras, eles eram os cara da época, os crentão mesmo, sabe? Os cristãozão mesmo, eles. E engraçado, por que que há essa... eu acho que não sei se é inveja, né? Por que que há essa inveja aí no meio? Tem gente que é assim, né? E para mim isso é um sinal muito negativo no mundo religioso. Quando tu vê aquele cara que ele se diz pregar Cristo, ou viver Cristo, ou anunciar Cristo, e ele começa a querer e ele começa a ter esse tipo de partidarismo, né? Isso é um sinal muito negativo. A gente vê que o João, chegou o João, né? Um tempo João não, um dos discípulos, né? Eles tiveram um pouco dessa confusão quando estavam andando com Jesus e tinha, não sei bem a história, mas tinha um grupo que estava fazendo uma obra e aí eles questionam a Jesus, né? Aí Jesus vai lá e fala que aquele que não era por eles, que aquele que não era por eles era contra eles, né? É normal acontecer essas situações, mas isso para mim é um sinal que mostra, porque na verdade a obra de Cristo era para unir pessoas, né? Ela nunca é para dividir pessoas. Ainda mais porque aí o grupo é crente, né? São tudo crente. E hoje, como eu falei no início, né? A tristeza é que dentro do mesmo grupo existe, quando é grupo adverso, mesmo que a gente sabe que realmente não tem nada a ver com o contexto, é uma coisa, mas que quando é do mesmo grupo, essa confusão aí, que é da mesma igreja, é do mesmo movimento, eles se diziam defender o mesmo movimento. E para mim assim, é estranho essa situação aí. Isso é uma coisa que até hoje existe. E quando o Messias veio, ele veio para quebrar o sistema. Porém, entretanto, todavia, já existe um sistema.
Esse sistema é o sistema dos homens. E quando veio o reino celeste através do Messias, os homens pensaram assim, o cara vai vir aqui quebrar o sistema que já está feito? Não, tá errado isso aí, a gente vai prender esse cara. Porque ele vai acabar com a nossa forma de lucro, a nossa forma de sobrevivência. E se a gente reparar hoje, a mesma coisa existe hoje, cara. A mesma coisa. E é notável, como a gente já veio conversando nos demais dias aí, na verdade desde o começo desses encontros às 5 da manhã, que a falta de espiritualidade leva você a fazer parte do time do sistema, ou quando você é espiritual, você faz parte do time de Cristo, certo? E aí, como nesse tempo eles acreditavam no Messias que viria para livrar eles do poder romano, certo? Então, não executando essa liberdade que eles almejavam, que era se livrar do poder romano, não, então não está errado isso aí, vamos permanecer no nosso sistema que para nós é bem mais cômodo, é mais tranquilo. Que, atribuindo essa fala, juntamente com a ausência do Espírito Santo, é mais viável que o sistema de homens permaneça. Porque o sistema de homens é e se dá lucro, se a gente não vai ter lucro no que o Messias está pregando, que Jesus está pregando, do que isso nos interessa? Não interessa nada. Para nós, na verdade, interessa, para eles no caso, né? Interessa acabar com isso aí. Porque senão ele vai quebrar a nossa forma de ganho, a nossa forma de sobrevivência, o nosso domínio sobre boa parte da população. E o texto diz que de 3.000 acrescentaram-se, na verdade, o número cresceu para 5. Então, tava vendo ali um motim. Agora a gente precisa realmente acabar com esse negócio. Esse negócio... Então, E aí? eu acho que isso aqui é a maior demonstração, né, do que é um desvio de função, o que é uma distorção de propósito. Porque o papel desses homens aqui era justamente ensinar o povo e encaminhá-los a Cristo. Esse era o chamado deles. Era essa a missão. Mas de repente, a Bíblia diz que de repente eles não fazem o seu papel. E quando chega alguém para fazer, eles se opõem a isso, né? A Bíblia diz que eles ficaram ressentidos por ensinarem eles o povo. Tantos motivos, né? Eles podiam, tantas razões eles podiam ter para se ressentirem. Eles se ressentem por aquilo que é o correto e por aquilo que é o objetivo, né? Da existência de um sistema, da existência de um sacerdócio, né? Então, a gente percebe aqui um distanciamento total, assim, daquilo que era o propósito deles e o que eles estavam vivendo. Isso é preocupante, né? Porque como é? Será que esses homens aqui não se enxergavam, não se percebiam? Será que a gente também não pode estar vivendo isso, né? Uma lacuna enorme entre aquilo que é para ser o nosso propósito e o que de fato a gente vive, né? E mostra também como é irracional a gente confiar no homem, né? Porque eles tinham sido estabelecidos para isso. No entanto, eles não cumpriam seu papel e ainda se opunham,
severamente a quem cumprisse.